vezes, a dor de não ver a minha barriga crescer, de amamentar alguém. Sei. É uma coisa que doeu e até hoje dói demais em mim. Eu acho que com isso, Padre Fábio, hoje eu voltei a morar com os meus pais, porque eu não consegui viver sozinha. Eu tive uma depressão grave, eu precisei de tratamento, eu faço até hoje. Mas eu acho, eu me sinto perdida diante de várias situações. Porque é assim, para mim Deus é supremo. Ele é tudo, eu amo tudo que Ele faz, eu olho todos os detalhes que Ele construiu em volta de mim. Todas as vezes que eu abro a minha janela de manhã, eu olho o céu, eu olho o sol, ou quando chove. É tudo tão perfeito, e ao mesmo tempo eu olho para mim e sinto que eu não sei o que eu fiz e onde eu me perdi, porque eu não me sinto feliz. Aconteceu uma coisa muito ruim, essas 2 semanas eu te esperei com muita vontade, porque a minha sobrinha, ela é a única menina dos meus sobrinhos, são 3 homens e uma mulher. E desde quando minha irmã engravidou, eu transferi aquela gravidez como se fosse para minha barriga, sabe, Padre? Sei. Eu amei aquela criança dentro da barriga da minha irmã. E eu vi cada dia aquilo crescer e transformei aquela menina na minha filha. Eu não sei separar isso, sabe, Padre? E agora, nesse acidente trágico de avião, a gente perdeu as 4 pessoas. É o noivo dela, a irmã dele, o marido e a filhinha. Sim. Eu vejo a minha sobrinha muito triste, definhando. Eu tento me aproximar dela e ela se retrai de mim. Ela procura minha outra irmã e eu sinto a vida escapando no meio das minhas mãos. E tudo que eu sonhei desde quando eu era uma criança, eu queria casar para sempre, ter uma casinha simples, mesmo que fosse 2 quartos, uma sala e uma cozinha, mas que dentro desse lugar tivesse um monte de amor, tivesse carinho, tivesse tudo isso. E eu não consegui isso, Padre. Querido, Onde é que eu errei, eu não sei. não se trata da gente descobrir, né, o que a gente errou. Às vezes a gente é muito injusto quando a gente quer descobrir erros onde não houve erros. Uma coisa é você chegar à conclusão de que você pautou a sua vida a partir de escolhas erradas. Isso sim é erros. Você chegar à conclusão de que na vida você fez escolhas erradas e as escolhas erradas geraram uma infelicidade. Outra coisa é você chegar à conclusão de que você não conseguiu o que você queria, e não significa necessariamente que você tenha errado porque não conseguiu. Não consegue pelos próprios limites que são próprios da nossa condição humana. Nós somos humanos, nós somos afeitos aos limites, o nosso corpo é limitado, assim como você estava dizendo, o sonho com a maternidade, né? O sonho com o desejo de gerar uma pessoa. Existem pessoas que trazem o limite físico. Claro que existem tratamentos, existem formas de você tentar buscar uma solução para isso. Cada um vai descobrindo o que deve, o que não deve, sendo orientado pelos profissionais da saúde ou até mesmo por uma pessoa que você confia. Mas é muito injusto da nossa parte a gente querer ficar descobrindo erros em lugares que não existem erros. Isso, gente, é muito interessante, não vale só para minha amiga que agora liga, mas para todos nós, que muitas vezes não sabemos lidar com os limites da própria vida. Há uma linha de terapia que eu gosto muito, que chama-se Antropologia do Limite, de um grande escritor norte-americano chamado Ricardo Peter. Ele tem toda uma literatura escrita, e ele é um doutor na área, professor norte-americano, que trabalha com muita seriedade a partir da questão do limite. E ele fala justamente que muita gênese de infelicidade está intimamente ligada à nossa incapacidade de assumir os nossos limites como pessoas. Você pode observar que o tempo todo a gente se projeta em situações ou até mesmo em desejos que são inatingíveis para nós. Nós muitas vezes queremos aquilo que nós não podemos ter.
E isso é um pecado contra a nossa própria natureza humana. É interessante porque quando nós nos colocamos para projetar ou para alcançar metas para as quais nós não fomos feitos, nós não estamos capacitados, gera uma frustração dentro de nós e a gente quer saber onde foi que a gente errou. O erro talvez esteja em a gente querer aquilo que a gente não pode ter. Essa história de querer é poder, isso é mentira. Claro que muita coisa a gente luta e a gente consegue a partir da luta, mas existem muitas coisas que são contrárias. É a mesma coisa que um limão querer ser maçã. Faz parte do limão ser maçã? Não. A natureza ela é simples por causa disso, porque ela não desperdiça forças em querer ser outra coisa. Você já viu uma rosa conflituada querendo ser margarida? Deprimida no jardim? Eu não sou uma margarida. Não. A rosa floresce ao seu tempo, ela brota e morre ao seu tempo. Ela sabe o tempo certo de cada coisa. E ela não desperdiça forças em querer ser margarida. Muitas vezes nós vamos sendo infelizes é porque a gente não aceita a nossa condição. A gente fica querendo projetar para nós um papel que não pertence ao nosso roteiro. E aí, quando as situações acontecem e a gente vai identificando que em nós há uma frustração porque a gente não alcançou aquilo que a gente queria, a gente precisa ser muito honesto. Muitas vezes a gente não alcança o que a gente queria é porque a gente quis aquilo que a gente não deveria querer. Ou a gente quis e desejou aquilo que não era para nós. E você deixou de alcançar uma série de coisas que eram maravilhosas porque você se desviou de você mesmo. Cada vez que a gente sente que há um limite dentro de nós, respeita este limite. É a frase de Ricardo Petter que inclusive dá nome a um dos seus livros. Respeita os teus limites. E ele tem um outro título muito interessante, instigante. Livra-nos da perfeição. É uma oração que nós precisamos fazer todos os dias para Deus. Livra-nos desse desejo de ser perfeitos. Porque perfeitos nós não podemos ser, não. Podemos ser santos. Perfeitos, não. O conceito de perfeição é um conceito grego e é um conceito que nós o trouxemos para a nossa cultura e ele é amórfico. O grego considerava como perfeito aquilo que estava acabado. Então uma obra é perfeita a partir do momento que ela é irrepreensível. Pode ter santidade na vida humana a partir do momento que nós não podemos ser perfeitos? Você estará acabado algum dia na sua vida? Nunca. Por isso que nós não podemos identificar perfeição com santidade. Santidade é reconhecimento de limites e é potencializar as nossas virtudes. Mas aquela virtude não elimina o limite. O limite estará sempre presente dentro de nós. Por isso que nós nunca vamos ser perfeitos. Mas santos poderemos ser. Por isso que esse conceito de perfeição, que é um conceito grego, que muitas vezes é amórfico, ele não tem significado com a realidade, ele precisa ser extirpado dentro de nós. E muitas vezes, minha amiga, você se perde nessa infelicidade toda, porque você fica projetando uma vida que não é a sua. Eu nem falo dessa fatalidade que aconteceu, é terrível mesmo, um acidente que leva as pessoas que a gente ama, mas o cuidado que você precisa ter é com você mesma, de você ser capaz e ter uma honestidade e identificar dentro de você os seus limites e as suas possibilidades. Você tem duas perspectivas. Ou você se prende aos seus limites e você vai ser infeliz a vida inteira, ou você esquece um pouco esses limites. Apreende, mas depois vai parar de prestar atenção neles e vai colocar a sua atenção nas suas possibilidades. Pode ter certeza que há um jeito bonito de você gestar um mundo de novo sem que ele precise passar pelo seu ventre. Maternidade não é apenas uma função biológica, é muito mais que isso. Por isso que a adoção é uma realidade muito concreta nos nossos dias, porque ela deixa de ser apenas uma função biológica, é também uma função social. E você, como pessoa, você tem a possibilidade de gestar esse mundo de novo, em cada pessoa que você encontra, que precisa de você. Um jeito bonito que a gente tem de curar as nossas angústias é a gente parar de pensar nelas e começar a prestar atenção em quem está do nosso lado, necessitando da nossa ajuda. Que Deus te abençoe nessa luta. Eu sei que não é fácil, mas ninguém nos prometeu que seria também. Ser gente dá trabalho. Ser gente é processo de lapidação, de retirar excessos, de você chegar ao essencial. Que geralmente quando a gente está com muitos excessos, a gente se